Deputado Requião Filho, do PT, assume a liderança da oposição na Assembleia Legislativa. A escolha do parlamentar foi feita ontem, durante uma reunião de bancada. O político de 43 anos é filho do ex-governador Roberto Requião e está em seu terceiro mandato como parlamentar na Assembleia Legislativa. Na eleição realizada no ano passado, ele conquistou 85 mil votos, sendo o oitavo mais votado entre todos os deputados. A escolha de Requião Filho para o cargo ocorreu ontem depois de uma reunião da bancada realizada aqui em Curitiba. Além do próprio parlamentar, também estiveram presentes os deputados estaduais eleitos pelo PT, Arilson Chiorato, Ana Júlia Ribeiro, professor Lemos, doutor Antenor, Renato Freitas e Luciana Rafagnin, além do deputado Goura, do PDT. Requião Filho é advogado e especialista em políticas públicas e assume a liderança da oposição na Casa Legislativa no lugar de Arilson Chiorato, do PT, que será o vice-líder da bancada. Depois de ter o nome confirmado, o deputado ressaltou que pretende continuar a fazer uma oposição firme e responsável ao governo estadual. Vamos ouvir. Continuaremos a fazer uma oposição firme, da forma como sempre fizemos, colocando o interesse público em primeiro lugar. A verdade e a transparência acima de qualquer ideologia política. Nosso trabalho é fiscalizar e fazer uma oposição consciente, com embasamento, porque o não pelo não contrapõe ao alto nível de debate que queremos ter aqui nesta legislatura. E Requião Filho assume a liderança da oposição na Alep em meio a divergências internas que vêm ocorrendo dentro do PT estadual. O seu pai, Roberto Requião, tem feito muitas críticas ao governo federal. Nas últimas semanas, o ex-governador já reclamou do cargo de conselheiro de Itaipu que Gleisi Hoffmann, a presidente do PT, teria lhe oferecido. Também não concordou com o nome de Alexandre Silveira para chefiar o Ministério de Minas e Energia e apontou problemas na nomeação de Jean Paul Prates para a presidência da Petrobras. Roberto Requião também não poupou críticas ao deputado Enio Verri, que foi o escolhido para gerenciar a Itaipu Binacional. E Requião Filho também se manifestou nas redes sociais, lançando questionamentos ao partido. Procurada para comentar este cenário, a direção estadual do PT afirmou que não vai se manifestar. Marque. Vamos lá, primeiro falar da bancada da oposição. É importante que a oposição se organize, a oposição é necessária em uma democracia. Quem estava na live ali viu a foto. Volta a foto, por favor, Tom, assim que você puder, só para contar para os ouvintes ali quem estava nessa reunião, que definiu então como atuará a oposição nesse início de legislatura. Então a gente já começa ali, o de branco da ponta da mesa é o Arilson Chiorato, que é presidente do PT estadual, também um dos grandes nomes da oposição no estado. Ali tem a Ana Júlia, deputada novata, professor Lemos, ex-presidente da PP Sindicato, doutor Antenor, também novato, na região de Guarapuava, do PT, Renato Freitas, vereador aqui de Curitiba do PT, Goura, PDT, o Requião Filho, que é o presidente agora do PT, e a Luciana Rafagnin, que é uma veterana da Assembleia também do PT. Então esse é o time aí da oposição. Tem mais alguns nomes ali que devem integrar a bancada. Temos 7 aí, tem mais pelo menos 3 nomes. Essa é a conta pelo menos dos experientes da Assembleia, que calculam ali que a oposição deve ter 10 nomes, né? O governo Ratinho Júnior 44 e outros 2 para fechar os 58 serão independentes, que é a bancada do Podemos, o Denia Couto e o Fábio Oliveira. Vamos lá. Sobre o Requião Filho, ele vai fazer lá a questão da liderança da oposição. Tem um acordo entre eles que esse cargo ele perpassa os vários parlamentares que compõem essa bancada. Então era o Chiorato, agora ele abre mão para o Requião Filho. Por que eu estou contando isso? Que parece estranho, mas ele está criticando o PT e virou líder da oposição, é porque tem esse pré-acordo que é rotativo esse cargo. Vamos falar da confusão do Requião com o PT. Eu confesso que eu acho meio engraçado até. Vamos lá. Primeiro, vamos relembrar a história. O PT não queria o Requião. Vocês lembram aqui, o ouvinte frequente vai recordar que eu, inclusive, relatei aqui, nós trouxemos reportagens na época, né? A ideia primeira da cúpula petista no Paraná, lá no ano passado, quando estava fechando ali o prazo para se filiar aos partidos para que pudesse se candidatar às eleições, a ideia era colocá-lo no PSB. O PSB falou, não, aqui não. O Luciano Dutti gritou alto lá, falou nacionalmente com o povo e não deixou. Aí tentaram até procurar, quem sabe, o PCdoB, enfim, aí viram que era muito pequeno, o partido não dava atração para ser candidato a governo. Aí o PT falou, tá bom, então lenha. Porque sabia que ia acontecer exatamente isso aí. O Requião é quem é. E ele tá nervoso porque não conseguiu um bom cargo. Vamos falar aqui a verdade. Essa coisa aí que ele coloca como se fosse ideológica, balela, conversa.
Ele queria ser ministro ou queria Itaipu. Não ganhou nenhuma coisa nem outra e está atirando no próprio partido, está atirando nos seus, dos famosos fogo amigo. E é tudo por questão de cargos. O filho dele falou ali que quer negociatas internas. Então, me parece que houve uma negociação também que não foi cumprida, ou pelo menos um dos lados não ficou satisfeito com essa negociação. O PT gostou do desempenho do Requião. É bom ressaltar aqui. O Requião ajudou o partido a aumentar as duas bancadas, a estadual e a federal. O candidato à majoritária, ele dá essa possibilidade do partido ir melhor também nas eleições proporcionais. Então ele ajudou. Agora o Requião não ficou satisfeito, porque ele falou o seguinte, Pedroso: eu ajudei o partido a crescer no estado e fiquei sem nada. Me deram um cargo lá secundário na Itaipu, eu não quis. E o Requião se vende na bolha da esquerda como se fosse esse grande intelectual de energia, da área de energia. Pode ver, ele cria Itaipu, ele critica a Petrobras. Então ele se alça a um papel que eu não sei se ele tem ou não. Aí cabe ao PT avaliar e dar o cargo para ele ou não. Então ele se alça a isso. Quando ele viu que não dá certo, agora ele começa a focar no Mercosul. Dizem alguns petistas requianistas que o Lula poderia até criar um ministério para atendê-lo, ou seria o 38º ministro de Lula, o Ministério do Mercosul. Acho mais papo de lunático do que verdade. Mas enfim, é o que está no mercado aí. Então o Requião está nervoso, ficou sem cargo, atira nos seus, e eu tô curioso para saber o que a Gleisi Hoffmann está pensando e como eles vão resolver o Requião, que anda nervoso. E para terminar, eu ainda reforço o convite aqui ao Requião para usar nossos microfones para fazer uma denúncia grave. Ele falou que a Itaipu ia ser dirigida pelas empreiteiras que cobram uma dívida bilionária da hidrelétrica, e mais, empreiteiras que já foram investigadas a Lava Jato, algumas até que fizeram acordos alienses e confessaram crimes. Então, seria o NVR, Requião, o embaixador das empreiteiras investigadas por corrupção? O microfone está aberto para você explanar sobre o assunto. Olha, quem se associa com o Requião sabe o que está levando para casa. Ele não é um político desconhecido no estado, pelo contrário, a trajetória dele de ser absolutamente ácido, de ter uma dificuldade de convivência, é famosa. Então o que a gente está encontrando aqui, Mark, é um choque de tentativas de hegemonia. O Requião não está acostumado a estar num partido, estar num grupamento político em que ele não é a estrela maior, que os seus desígnios não são seguidos de forma sem crítica nenhuma. Ele está acostumado a mandar e os outros obedecerem. Mas ele entrou num partido cuja estrutura administrativa, burocrática, de gestão do partido, ela é hegemonista por si mesma. Ou seja, o PT cuida dos seus e exclusivamente dos seus. E nesse caso o Requião é um cristão novo. Ele não tem os interesses como algo prioritário. Porque se você enxergar ali, as prioridades do PT aqui do Paraná foram atendidos. Inclusive, você percebe lá, Zeca Dirceu assumiu a liderança do PT na Câmara, Enio Verri se tornou ali presidente agora de Itaipu, chamaram ali o suplente, ou seja, os companheiros aqui do PT paranaense estão sendo todos atendidos, inclusive chamados, inclusive para debater a questão do pedágio. O Requião, que é muito famoso pelo baixo acaba, naquelas reuniões que o Chiorato lidera, ninguém chamou o Requião. Afinal, ele foi governador do estado, ele conhece os contratos antigos de cor e salteado. Ele não criticava, não dizia que ia fazer uma coisa ou outra, não fez nenhuma coisa nem outra. Então, assim, esse papo do Requião agora já era esperado. O PT sabia o que levava para casa, por isso que estava de bico. Quando teve que levar ali o Requião, já sabia o que estaria recebendo. Agora, você reforçou um ponto muito importante. A questão das denúncias que ele fez tem que ser levadas a sério. Você não pode tratar simplesmente como bravata de alguém que está aposentado, que está ali querendo fazer a revolução pelo Twitter. Você tem que chamar ele, ouvir. Se ele tem fatos, ele deve apresentá-los. Cabe ao Ministério Público, inclusive, questioná-lo para que ele traga esses dados e ajude aí o país a melhorar. E sobre a questão do Mercosul, Mark, talvez pela agenda que eu vi, pelo papo que eu vi ali com o Fernandes, presidente da Argentina, talvez o Requião seria a pessoa mais indicada, de fato, para fazer esse tipo de interlocução. A visão dos dois da economia também está parada ali na década de 60 e 70. Talvez os dois se entenderiam muito bem. Gente, o Requião defende a República Bolivariana, o bolivarianismo. Oh. É duro? É isso aí. Talvez ele seja a melhor pessoa para defender o tal do SUR, que é a moeda única que o Haddad e o Lula querem implementar. Jesus amado.